Eu estou conversando com a senhora, né, da igreja. Ela disse assim para mim: Iracildo, eu fiz uma campanha, Iracildo, de 1 mês de oração na igreja. A minha sobrinha, ela adoeceu e ela estava passando muito mal, né, no hospital. Eu resolvi fazer uma campanha que o pastor disse: se eu fizer essa campanha, Deus ia resgatar a minha sobrinha lá do hospital. E eu fiz essa campanha, Iracildo. Fiz muitos votos, coloquei muito dinheiro dentro do envelope, né, fazendo voto, para ver se a minha sobrinha saía lá do hospital, né? Mas ela morreu. Eu disse: preta, porque não existe essa oração. O homem ele não foi estudar para saber o que é oração, porra. Essa oração, cara, ninguém ouve por não existir esse Deus. Esse Deus ele não existe. O homem ele não foi buscar para saber o que é Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, do versículo 13, diz que Deus ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último. Deus ele está na formação de algo. Deus é onipotente, onisciência e onipresença. Deus está nessa parede, nesse ventilador, nesse espelho. Deus onde está o princípio de algo, né? Vamos buscar o princípio daquilo, nós encontramos Deus, a fonética, a morfologia, o sintaxe, onde está a escrita correta. Então o homem ele falou de um Deus que não existe, ele falou de um Deus que vive, diz que por céu aí para cima. Quem inventou isso foi a Igreja Católica, que passou essa insensatez para a terra toda. Não existe. A Bíblia tem um livro específico. O livro específico da Bíblia é o dicionário da língua portuguesa. Cada palavra você tem de buscar neste livro. Essa oração não é ouvida por ninguém, por não existir esse Deus. Esse Deus ele não existe. A Bíblia diz em Eclesiastes, diz que tudo tem o seu tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. No dia da morte vai ter que morrer. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 8, do versículo 8, diz assim: no dia da morte não há trégua, não há livramento. O homem passou essa insensatez para o homem. Ele não foi buscar para saber o que é oração, pô. Oração vem de eloquência. A eloquência é onde está a arte de bem falar. É o homem que foi buscar princípio. Ele foi buscar o princípio daquilo, por isso ele fala bem, ele fala com sabedoria, com inteligência, pois aí está a oração, o orador, o oráculo. O oráculo, diz a literatura, é aquele homem que fala das coisas de Deus. O que é Deus? Onde está a fonética, a morfologia, o sintaxe, onde está a escrita correta. Então aí está Deus, aí está o oráculo, por buscar as coisas certas. A Bíblia fala do ateu. O ateu é aquele homem que não foi buscar o princípio de tudo para relatar para o seu irmão. O homem da igreja, ele é ateu. Por que ele é ateu? Por não buscar o princípio daquilo que fala. Ele ouviu uma história que Jesus salva, que esse Jesus cura, que esse Jesus vai levar para o céu, mas não foi buscar o princípio. Ele ouviu essa história, se dá o nome de ouvido. Ele ouviu e passou a praticar aquilo sem veracidade. A Bíblia diz que a candeia do nosso corpo é o nosso óleo. Se o nosso óleo for perfeito, todo o nosso corpo terá luz, mas se o nosso óleo for mau, todo o nosso corpo será tenebroso. O homem do óleo perfeito é aquele homem que vai buscar o princípio de tudo para relatar para o seu irmão. O homem do óleo mau, tenebroso, é aquele homem que ouviu a história e passou a praticar aquela história sem ter a veracidade daquilo. Aí está o homem tenebroso, onde está a escuridão, a insensatez, a falta de sabedoria. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 15, diz assim, que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que é o homem espiritual? É o homem que vai buscar o espírito de tudo, a algo, o conteúdo líquido, onde está a fonética, a morfologia, a escrita correta. Aí está o homem espiritual. Ele não é julgado por ninguém por ter buscado a veracidade daquilo. O cara ouviu uma história, ouviu falar desse Deus, desse Jesus Espírito Santo. Não existe. Você pode buscar ele do jeito que for, ele não vai lhe ouvir nunca. Ele não vai lhe ouvir por não existir. O homem não foi estudar para saber o que é Deus, cara, o que é Jesus, o que é Espírito Santo. Deus está no princípio de tudo. Aí está a insensatez.